Olá, meus amados, a paz do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, pastor evangelista Dalmo Pereira, orando por você. Irmãos, irmãs, é um prazer, mais uma vez, estar aqui, levando a mensagem, para que essa mensagem chegue aonde eu não posso ir, né? E que venha a fazer que nós aprendemos um com o outro, a nós fazer a nossa reflexão, enfim. E a palavra que Deus nos deu hoje aqui, se encontra, antes de mais nada, peço a você e agradeço a todos que têm deixado o seu like lá, o seu comentário, agradeço a cada um. Agradeço a cada um que me chama no privado, no PV, para tirar dúvidas. Eu estou pronto para isso. Deus me chamou para isso. Amém? É assim. Eu aceitei o Senhor Jesus como Salvador da minha vida para isso. Glória a Deus. Falei demais para os homens. Então, tudo que eu fizer agora para o reino do céu é pouco. Eita glória, né, irmãos? Irmãos, para não tomar muito tempo aqui, depois da eliminação do Brasil ontem, hoje eu ouvi vários comentários e um fala uma coisa, outro fala outra, é assim mesmo, né? Cada um tem seu direito de expor, de dar a sua opinião. E nós temos que respeitar. Você pode até não concordar, mas tem que respeitar. A opinião foi feita para ser respeitada. Isso se encontra dentro da Bíblia. Em outras palavras, quer dizer, livre-arbítrio. E aí, Deus, eu meditando nas Escrituras, na sua infinita bondade, eu peço aos irmãos que vai fazer a sua meditação no livro de Eclesiastes. Vamos começar aqui no livro de Eclesiastes. Eclesiastes 9, e o versículo é o 11. E o versículo é o 11, glória a Deus, onde a sabedoria é muitas vezes mais útil aos outros do que aquele que a possui. Veja bem, né? Salomão fala que tudo é vaidade, vaidade, vaidade. Amém. Mas eu achei esse versículo aqui, achei aqui um parâmetro, me amparei neste versículo para estar falando sobre essa eliminação aí do Brasil, essa situação, né? E aí a palavra nos ensina: voltei-me e vi debaixo do sol que não é dos ligeiros a carreira, nem dos valentes a peleja, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos entendidos o favor, mas que o tempo e a sorte pertence a todos. Olha, eu vou lendo o versículo, e aí eu gosto de estar extraindo do versículo ali, que é muito rico, a Bíblia é viva, e aí a gente vai extraindo. Olha só esse término, né? Voltei em mim e vi debaixo do sol que não é dos ligeiros a carreira, nem dos valentes a peleja, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos entendidos o favor, mas que o tempo e a sorte pertencem a todos. Me chamou a atenção aqui, mas que o tempo e a sorte pertencem a todos. Que o tempo e a sorte pertencem a todos. Para começar, ele deixou que o tempo, ele escreve que o tempo e a sorte pertencem a todos. O tempo e a sorte. Primeiro, está escrito, eu tenho que respeitar. Eu não vivo de sorte, eu vivo pela fé e pelo meu esforço. E vivo um dia após o outro. Não estou aqui contestando com Salomão, não, porque foi um homem sábio, muito sábio, sábio. Mas eu estou dizendo, eu não quero acreditar em sorte, eu não creio em sorte. Eu não creio em bola de cristal. Eu não creio nisso, não. Eu creio num Deus vivo, eu creio em Jesus, no meu esforço.
no meu trabalho. Porque de braços cruzados, eu não vou para lugar nenhum e não vou receber a benção. Mas o que me chama nesta atenção, o Brasil foi eliminado, meus amados. O Brasil foi eliminado e eu quero dizer que há mais ou menos 20 dias, 15 dias, 20 dias, eu estava fazendo uma entrega numa empresa e lá uns jovens me perguntaram o que eu achava do Brasil, como é que ia ser o Brasil. Antes do jogo contra o Japão, enfim, foi isso mesmo. Eu disse, o Brasil, meus jovens, vai até as oitavas de final. Vai até as oitavas. Não passa das oitavas, não. Não passa. Por que o senhor está falando assim? A gente pode cravar aqui, eu não sei qual era a ideia deles, mas a gente pode cravar. Eu falei, pode. Agora, só vai até as oitavas. E vou falar para aqueles vendedores ambulantes que compraram, os vendedores das lojas, enfim, que compraram muitas camisas para estar vendendo. Eu peço a eles que faça logo, né, um feirão para poder baixar o preço, vender tudo antes das oitavas, porque nas oitavas o Brasil cai e as camisas vai sobrar. Eu disse para aqueles jovens. Eles ficaram assim, é mesmo, Então o Brasil não chega na final? Não, vai até as oitavas. E ontem eu estava vendo, meus irmãos, né? Eu fui fazer visita e ir lá e depois acabei de chegar na casa da minha tia amada, minha tia Ivone. Beijo, minha tia, eu te amo. E lá eu vi a partida de futebol junto com a minha tia, 80 e poucos anos, e a gente conversava, né? Uma sementinha do Deus Altíssimo e vendo. Sabe o que acontece? O Brasil, meus amados, primeiro, eu estava já com vontade, sabia que só ia às oitavas. E sabia que não ia muito longe, e ao mesmo tempo com vontade que terminasse logo, para ver se o brasileiro começa a focar em algo que está para acontecer. Né? Que eu não gosto muito de falar, mas vou ter que estar falando. Para ver se o Brasil, para ver se o brasileiro foca agora, fazendo a sua análise política, para que ele logo vai estar depositando, nós vamos estar depositando o nosso voto lá na urna. Que somos cidadãos brasileiros, estamos aqui. E o que machuca o Brasil é a falta do conhecimento, é a cultura nossa, essa, né? Vai chegar aí o momento em que vai se vender por um saco de cimento, por uma cesta básica. E assim, sabe como que é a sujeira que é essa questão política no nosso país. Eu estou falando do desastre que o Brasil está atravessando, mas o Brasil está atravessando esse desastre não é só porque tal governante está no poder há 500 anos. Quem quer que seja. Tá? Estou falando aqui para todos. Mas também está escrito na palavra que eu guardei aqui, que está lá em Romanos 13, que Deus criou até mesmo as potestades. E o Brasil, como um país do futebol, meus amados, eu não agi pela emoção nem pelo coração, eu fui pela razão. Todo mundo ainda está achando que o Brasil é o país do futebol, que o Brasil é o único. O Brasil é penta, sim. O Brasil tem as suas estrelas que não saem mais do peito dentro do futebol. Mas hoje toda a seleção do mundo está, o futebol mundial está cada vez mais crescendo, evoluindo, enquanto o Brasil estagnou, parou. Então,
tem uma série de fatores que hoje, eu respondendo alguns abençoados, a gente conversando, tem uma série de fatores. Eu vou dar aqui um exemplo aqui, tem treinadores que estão treinando seleções aí há 20 anos. Né? O Brasil vem de lá para cá, capengando com uma CBF aonde a corrupção impera lá dentro, a politicagem impera lá dentro. Um treinador que pegou o Brasil agora há um ano atrás, entra treinador hoje, entra outro amanhã, um interino hoje, outro interino amanhã, um interino hoje, efetiva, depois sai, aí veio o Lancerote lá para cá e segurou aí. Não, meus amados, vamos aprender a buscar com razão, com a razão. Quando a gente usa a razão, a probabilidade de nós errar é bem menor do que quando usamos o coração. Então, muita roubalheira, a palavra é essa. Português mais caro, muita roubalheira dentro do cenário futebolístico do Brasil. Muita roubalheira. Um treinador não fica, outro não fica, só vai o jogador que a fulano de tal mandar, ciclano mandar. Não é o treinador que convoca, não. Não é treinador que convoca a seleção brasileira, não. Outra coisa que me chama a atenção, que eu preciso expressar, é que, a palavra de Deus nos ensina, glória a Deus, a palavra de Deus nos ensina que o passado é como esterco, ficou para trás. O passado, este ficou para trás. O apóstolo Paulo já nos fala isso lá em Filipenses. Que o passado é este que ficou para trás. Fiquem, um dito popular, quem vive de passado é museu. É museu que vive de passado. Pegaram. Mas essa camisa tem muito peso. Tem muito peso, sim. Mas e a evolução para que essa camisa continue viva? O que fazer? Eu sei que teria que acabar com a corrupção no Brasil e essa jamais vai terminar. Eu estou falando de Brasil porque eu sou brasileiro e acompanho o meu país. Primeiro eu acompanho o meu país. Então veja, não adianta dizer o Brasil. Eu me lembro muito bem, meus amados, que na Copa que teve, a Copa passada, foi ali que houve a contusão de Neymar, ou foi atrasada, não sei, me falha a memória aqui, onde ele teve aquela contusão. Mas eu vi espiritualmente, agora eu vi com os olhos espirituais, que Neymar não iria encerrar o ciclo dele dentro do futebol sendo campeão mundial. Sabe por quê? Porque está escrito na Bíblia que é melhor não conhecer a palavra do que conhecer e abandonar. E Neymar veio também de uma família evangélica, enfim. Não estou falando do futebol dele, não. Ele é craque. Joga muito. Mas Deus pune. Assim como a bola pune. Na linguagem da gente, dentro do esporte, como eu sempre fui, eu fui desportista, fui uma pessoa que pratiquei esporte, a bola pune. E aí, abandonar a palavra de Deus. E Deus só deu um puxãozinho. Você viu o que aconteceu. É um exemplo que, claro, bom que aconteceu. Ronaldo Fenômeno foi campeão, cheio de contusão, mas não conhecia a palavra, não era uma pessoa que ainda desconhecia, mas não foi evangélico, não foi cristão em nenhum momento. Continua sendo criatura. Porque quando não aceita o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador, porque Deus criou criatura.
Vai lá para Gênesis que você vai encontrar a palavra. Deus nos fez criatura. Né? Agora, aconteceu isso e eu vi isso espiritualmente. Porém, deixando essa questão, o futebol brasileiro está em decadência. E não tem como melhorar se não acabar com a corrupção. Se não deixar as entidades, né, que cuidam do futebol trabalharem em paz. E isso não vai acontecer. Sabe por quê? Porque o homem, quando eu falo homem, estou falando do gênero. É lobo que come lobo. Então é isso aí. O Brasil foi longe até demais. Chegando, entregando nas oitavas de final. Eu estava vendo essa partida ontem na casa da minha tia. Eu vi aquele atleta lá, o Planeta Halley, né? Tem Halley, tem um planeta, então o Planeta Halley, aquele abençoado pegou na bola só 3 vezes. 3 vezes. E 2 ele converteu em gols. Observe a partida, busca e veja, ele só pegou na bola 3 vezes. E 2 ele converteu em gol. O Brasil jogou mal. Eu não sei se estava com aquela coisa de já ganhou. Então a palavra, quando ela nos ensina, né? Voltei e vi debaixo do sol que não é dos ligeiros a carreira, nem dos valentes a peleja. Não é dos ligeiros a carreira, nem do valente a peleja, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos entendidos o favor, mas que o tempo e a sorte pertencem a todos. Brasil precisa trabalhar com seriedade, esquecer que tem que viver só com o peso da camisa. Porque as outras seleções estão evoluindo. Um exemplo nós tivemos aí agora, Cabo Verde. Cabo Verde, com goleiro, né? Mozinha, né? Vozinha, goleiro Vozinha, com V, né? Então, meus amados, está aqui. Eu estava escrevendo, fazendo aqui uma análise, aonde a palavra nos ensina, né? Que nem sempre a vitória depende do favoritismo. Pois ele nos diz, 2 pontos, observei, olha o que Salomão fala, observei ainda outra coisa debaixo do sol, 2 pontos, nos ensina que nem sempre os mais rápidos vencem a corrida. Os mais fortes nem sempre vencem a batalha. Achando que era o forte, que é o tal, e nem sempre vence a batalha. Quer um exemplo disso? O maior exemplo está lá, em Davi e Golias. O mais forte está lá em Davi e Golias. Nem sempre o mais forte vence a batalha. E quando se trata, então, daquela questão de achar a empolgação de colocar o favoritismo em primeiro lugar, ei, desce a casa do oleiro, ei, mantenha os pés no chão. A partida só acaba quando o juiz apita. Ei, eu vi aquele abençoado Planeta Halley lá, pegou na bola 3 vezes, repito, não vi nenhuma marcação. O segundo gol, ele parou a bola, preparou da forma dele e chutou, sem chance para o goleiro. Tá aí, meus amados. Nós temos que parar com essa ideia de achar que já ganhamos. Enquanto nós estivermos aqui, com os pés em cima da terra, tem que parar com essa ideia de achar que já ganhamos. Quando se trata aqui, estou falando do esporte aqui. Porque ganhar mesmo, eu sei que eu já ganhei. Hoje eu sou vitorioso.
porque eu ganho todos os dias o abraço de Jesus na minha vida, porque eu dei um passo para ele, e aí, então, ele sempre me fortalece, glória a Deus. Mas nós temos que parar com esse favoritismo. Então, eis a questão. E hoje, eu, conversando com os abençoados, e estava explicando para eles. Aí um fala que foi fulano, outro fala que foi ciclano. Neymar encerrou o ciclo dele com a camisa do Brasil. Assim como Cristiano Ronaldo também já encerrou o ciclo dele com a camisa da seleção portuguesa. Né? Mas existe uma palavra de consolo. Nós temos que crer no Deus vivo e saber que Ele é tudo em nossas vidas quando nós usamos a nossa humildade e pedimos a Ele para nos ensinar. E Ele nos capacita cada vez mais. O senhor está falando de futebol, pastor? Estou falando de futebol, estou com os pés em cima da terra. Fui atleta, gostei de jogar futebol e mais e mais. Né? Então, assim, é só a minha análise. E hoje eu vivo com Jesus, mas atento, vigilante. Ele me ensinou e me ensina todos os dias. E o Brasil precisa aprender que a camisa sozinha não vai jogar. O talento Deus deu para cada um de nós. Os atletas, jogadores, Deus deu o dom para aqueles atletas, Deus dá o dom para você, mensageiro da palavra de Deus, Deus deu o dom para o médico, para o advogado, para todos os segmentos. Então cabe a nós nos esforçar para que nós sejamos campeão. E campeão mesmo é nós descer a casa do oleiro e aceitar o Senhor Jesus como Salvador, porque tudo debaixo do céu é vaidade. Glória a Deus. A palavra de Deus é eficaz, nos ensina. Siga em frente. Não olhe nem para a esquerda nem para a direita. Não. Siga em frente, meu Brasil. Siga em frente, atletas. E nós, brasileiros, vamos refletir mais sobre o questionamento. Vamos, assim como Deus nos ensina a meditar nas Escrituras, vamos estar mais atentos em quem nós vamos depositar o nosso voto. Não se troque por uma mixaria, coisas, eu vim de lá, eu conheço, eu sei. Não se troque por uma cesta básica, por um saco de cimento, não. Nação brasileira. Eu estou falando aqui, não é porque fulano ou ciclano está no poder, não. O Brasil já sofre há 500 anos. Mas o homem é lobo que come lobo. Então, que nós possamos assim fazer a nossa reflexão. Que o Brasil, né, o atleta, saiba que ele ainda não venceu a partida, porque o juiz ainda não apitou. Pede a Deus, ele já tem o dom de ser atleta. Pede a Deus para que tenha sabedoria, independente da sua fé religiosa. Pede a Deus, concentre. Aquele atleta jogou e não foi incomodado por ninguém em nenhum momento. Ninguém marcou. Aquele atleta, aquele centroavante lá, o Planeta Rala, que passou igual uma navalha no Brasil. E aí? Então, fica aqui esta palavra. Tudo é vaidade, mas eu preciso dizer que eu vi aqui. A sabedoria é muitas vezes mais útil aos outros do que aquele que a possui. Talvez estava pensando que sabe que a sabedoria era só a seleção brasileira, só eles. Não.
A sabedoria é muitas vezes mais útil aos outros do que aquele que a possui. Nós vimos os cabo-verdianos, Cabo Verde, e assim outras seleções. Agora, enquanto estiver essa bagunça na CBF, enquanto o homem estiver dando palpite aonde ele poderia deixar em paz e resolver, as instituições resolver. Você viu lá, o presidente dos Estados Unidos ligando para a FIFA para tirar um cartão vermelho do árbitro brasileiro que estava apitando a partida. Aquele cartão vermelho foi sim um cartão merecido. Você está vendo como a corrupção é mundial, mas eu tenho que falar do meu país. Eu tenho que falar do meu país. Eu tenho que falar do meu país. E nós temos que aprender a ser mais sábio, a nos esforçar mais. E para isso, existe sim. O apóstolo Paulo fala em Filipenses 3, aleluia, Filipenses 3 aqui, no versículo 13 e 14. E a dica que eu dou, seleção brasileira, atletas, não baixe a cabeça. Esforça-te, tenha bom ânimo, seja forte e corajoso, marche, continue marchando, mas sabendo que precisa evoluir, que só as estrelinhas que estão aqui no peito não ganham a Copa do Mundo assim. Não se ganha assim. Mas continue marchando, que ainda há chance para aqueles que não conhecem Jesus buscar Ele, aceitar Ele como Salvador da sua vida, o único. Ainda há chance para vocês, atletas, descer a casa do orelho e jogar futebol, como vocês sabem jogar futebol, como são craques. Mas não querem mais. Não querem mais. Então fica aqui a palavra que se encontra em Filipenses também, aonde o apóstolo Paulo nos fala e nos ensina: irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O apóstolo está dizendo aqui: ei, enquanto, irmãos, quanto a mim, não julgo, não haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas, esqueço das coisas velhas, eis que tudo se fez novo. Ei, o Brasil já foi campeão lá. Ei, reviver um dia de cada vez. Esqueça lá, deixa lá as estrelinhas lá, venha buscar mais uma. E eis que tudo se fez novo. E aqui ele fala: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E o nosso alvo é Jesus Cristo. Então, fica aqui, Eclesiastes 9, versículo 11, para a sua meditação. E fica aqui, aos Filipenses, a carta aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 13 e 14. Para nós, estar meditando e vendo, e fazer aqui a nossa reflexão entre essa Copa do Mundo que o Brasil foi até as oitavas, que eu já sabia. Ia passar pelo Japão com o trabalho. Passou com o trabalho, mas eu sabia que chegando ali, não ia mais. Porque eu procuro sempre agir com a razão. E aí eu erro menos do que a emoção e o coração. Eu não deixo o coração e a emoção tomar conta de mim. Mas esse livro aqui, eu ensino. Você quer se dar bem na vida?
Comece a meditar nas escrituras de dia e de noite, que você vai aprender a colocar razão, porque enganoso é o coração. Evangelista Dalmo Pereira orando por você. Que Deus em Cristo abençoe a cada um de nós brasileiros. Que esta Copa venha terminar com muita paz. E quem for campeão, acredito eu, que uma das favoritas é a França, né? Aí o resto está brigando aí, a Argentina, né? Ou a própria Espanha, né? Tem aí a Argentina, Espanha e Inglaterra para disputar com a França. Acredito que esse caneco é da França, né? Mas é assim mesmo. Esse aqui agora é só uma opinião minha. Acredito que vai ficar lá na França. Eu queria muito que viesse para a Argentina, aqui na América do Sul. Né? Os irmãos aqui, né? Nós vamos aqui. Então, eu queria muito. Mas, infelizmente, se der bem, se não der, amém. Ora ao Senhor que termine tudo em paz, em nome de Jesus. Amém. Bola para frente. Bola para frente. Põe Jesus em primeiro lugar na sua vida, meus atletas, e siga. Siga em frente, com fé. Marche. Porque tenho certeza que Deus sabe de todas as coisas. Amém? Aleluia. Evangelista Dalmo Pereira orando por você. Eita glória. Fui.